Agora é no futuro. Olha, é no futuro. Aqui Paulo mostrou quem nós éramos no passado. Ele mostrou o que nós somos no presente. No presente nós estamos sentados nas regiões celestes. No presente nós estamos vivos. No presente nós andamos pela fé. No presente nós somos ressuscitados em Cristo. Mas ele agora está falando do nosso futuro. O que o nosso futuro nos aguarda? Observem bem que a primeira coisa que eu coloco aqui é a lição objetiva da fé. Não é isso? Aliás, da graça, não é isso? O que essa graça fez? Eu não merecia nada disso aqui, mas Deus fez tudo por mim. Deus fez tudo por você. Essa é a lição da graça. É a objetividade da graça. A graça tem um objetivo, é um favor eu não merecia, nem você merecia, nós não merecíamos. Mas Deus não resolveu dar. E aí pronto, quem quiser, Ele manifesta esta graça. Agora, onde é que Deus demonstra a sua graça? Não é isso, pastor Luiz? Como é o verso 7 que diz aí? 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Então, aonde é que Deus, Ele manifesta a sua graça? Vê o verso 7 do capítulo 1, desse mesmo livro aí. Capítulo 1, né? Isso. 1:7. Em que temos a redenção pelo seu sangue. Eita. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E o 3:4? 3:4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha... 3 e o 4 versículo... Aliás, é Tito 3:4. Opa, Tito 3:4. Isso, Tito 3:4. Aonde está a igreja? Aonde é que Deus mostra a graça dele? Vai lá. Tito 3:4. Isso, vai lá. 3:4. Traidor... Opa. Tito 3:4. 3:4. Tito bem aqui. Depois de... Vai. Tito 3:4. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, Eita. nosso Salvador para Sim. com os homens. Isso. E o 2:14, do mesmo livro, 2:14. 2:14. O qual se deu a si mesmo por nós, Sim. para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então você já sabe onde é que Deus mostra a sua graça. Tu acabou de ler agora, e aí? No perdão dos nossos pecados. Mas com quem? Em quem ele mostra a graça dele? Em Cristo Jesus. Não, ele está perdoando os nossos pecados. Em quem ele manifestou a graça dele? No próprio homem. Olha para cá, esse homem que não valia nada, miserável, pecador, bandido, cheio de tudo, o Senhor agora diz: eu vou mostrar a minha graça. Então, aonde é que a pessoa pode ver a maior graça de Deus? No próprio homem. Aí ele diz: para ser um povo zeloso de boas obras. Então, quando a graça entra, não tem como esconder ela, irmão César. Ela muda. Quando essa graça entra, primeiro ela mostra que foi um favor de... Oh, rapaz, meu Deus. Por que a gente não aprende isso, irmão? Senhor, me mostra a tua graça. É só tu olhar para um crente lavado pelo sangue de Jesus, um pecador rei transformado. Mudado ali está o quê? A graça de Deus. O Senhor mostra a graça na igreja. Ninguém pode se mudar por si mesmo. Esse é o maior milagre. Por isso que esse é o maior milagre. Então, a graça é a lição da graça. E onde é que Deus demonstra a sua graça? Na sua igreja, no seu povo, ok? A fonte da salvação é a graça de Deus. Porque pela graça sois, eu não merecia, você não merecia, a fonte é o próprio Deus. Atos 4:12, e em nenhum outro nome há salvar, porque nenhum nome dado entre os homens nós podemos ser salvar, não sei o nome de quem? Só Jesus pode salvar. Agora, a fé aqui, ela entra como um canal. Deus manifesta a graça dele. Mas quando a pessoa, esse favor, eu começo a pregar, a fé vem pelo ouvir o quê? Essa fé que eu estou morto no pecado, mas eu não perdi a consciência, eu não perdi definitivamente a imagem de Deus. Eu tenho ainda a imagem, a semelhança, ainda que desfigurado, mas eu tenho, a palavra reaviva isso em mim. A palavra toca em mim e ela me faz viver. E aí ela leva a palavra. E aí quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Aí eu coloquei esse significado. Isto não vem de... Olha esse pronome demonstrativo. Tudo, nem a graça, nem a fé. Aqui a expressão é ao todo da salvar. Isto não vem de... Esse isto não vem de vós. Esse isto não está se referindo a fé, nem está se referindo à graça, está se referindo a salvar. Esta salvação não vem
de vós. Está aí. Esse isto não se refere vê aí, pastor, está na Bíblia mesmo. Não é produto. 6:23 de Romanos. Olha aí. 6:23, vamos lá. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, Isso. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna Isso. por Cristo Jesus o nosso Senhor. Pronto. Aqui nós estamos tratando isto, nós temos aqui, olha, pits, que é a palavra fé. Se vocês analisarem no próprio texto original, observem bem, esse isto, ele não se refere, esse isto aí, ele está se referindo à salvação, e não a, isto não vem, o que não vem de vós? Eu posso produzir a salvação? Eu posso produzir pelas minhas obras a vida eterna? Isto não vem de, o que é dom de Deus? A salvação. Isto não vem de vós, é dom de, então o que é dom de Deus? Por isso que ele leu Romanos 6:23, não é isso? Mas o dom de Deus. Mas o dom de Deus gratuito é a vida? Então, quando você pega esse pronome demonstrativo, ele se refere à salvação e não à fé. E essa palavra pits, que aí no texto ela é feminina, isto que é tuto, está no neutro, indicando que se refere ao conceito da salvação geral. Isso aqui está no caso neutro, que está se referindo ao todo da salvação, no seu aspecto geral. A salvação é para todos os homens. Isto não vem de, é dom de quem? Deus é quem dá a salvação. Ao homem cabe recebê-la, ok? Então é isso que nós podemos analisar, certo? Aí aqui, observe para a gente fechar, nós temos aqui o significado de isto, resguardando a doutrina da salvação. Olha o que ele diz, não de obras. O produto é de Deus, você entra com o recipiente. a verdade. Diga isso aí. O produto é de Deus, você entra só com o recipiente. O homem só precisa trazer o balde, quem enche? É Deus. Pronto, é só isso. Aí observem bem, para resguardar a doutrina soteriológica, o próprio Paulo está dizendo, ele já está descartando a ideia, já vou respondendo aqui esse ponto das soteriologias inadequadas. Ele está dizendo, não vem de obras. Ou seja, observem bem, olhe para cá, para você entender. Os judaizantes diziam que a salvação era pelo quê? Pelas obras, observando a lei de Moisés. Eram e ninguém é salvo pelas obras da lei. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então os galacianos, ou os judaizantes, eles pregavam que se alguém quisesse ter salvação, teria que praticar a lei, teria que se circuncidar, se fosse um gentil, para se tornar prosélito, teria que guardar a lei de Moisés. E aí o apóstolo Paulo vem e diz, não, vocês são salvos pelas obras de Cristo Jesus. Para ser crente, era só crer em Jesus. Atos 16:31, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então pronto, em primeiro lugar, nas práticas antigas, descartado, não por obras. O gnosticismo pregava duas coisas. O gnosticismo pregava desde Mani, lá da Pérsia, eles diziam que havia uma dualidade, yang, não é isso? As duas forças opostas, o bem e o mal, e havia essa briga. Aí o gnosticismo dizia, o mundo, a matéria não presta, mas tem um conhecimento místico que pode salvar. Então não existe conhecimento místico, não existe conhecimento secreto. E aí nós sabemos que o mundo, o mal entrou no mundo por causa do pecado. E há uma luta do diabo para estragar a obra de Deus. Mas o diabo não luta com Deus, porque o diabo não é páreo para com Deus. Mas a doutrina gnóstica diz que há um conhecimento perfeito, secreto, que pode trazer salvar. Tem isso na Bíblia? Ninguém é salvo por conhecimento secreto. Somos salvos pela fé em Cristo e pela graça de Deus, não é isso? Então descartamos, já falamos dos judaizantes, descartamos também o gnosticismo, não é isso? O gnosticismo tem outra aí na lição. Qual é a outra aí na lição? Gnosticismo, judaizante, espiritismo, religiões orientais. Veja aí bem aí na lição, para a gente só fechar aqui nesses pontos, né? O gnosticismo, já explicamos. O islamismo. Pronto, o islamismo. Para o islamismo nós já explicamos aqui, eles dizem que não há pecado original e que naquele dia do julgamento vai ser posto na balança as obras boas e as obras más, e quem fez obra boa vai para o paraíso, como eles falam, mas é por obras
Olha o que Paulo diz: ele resguarda a doutrina da salvação, dizendo não de obra. As nossas obras salvam? As nossas obras nos aperfeiçoam? As nossas obras nos dão a salvação? Nós somos salvos pelas obras de quem? Pelas obras de Cristo, pelos méritos do que Cristo fez lá no Calvário. Então, se Cristo é quem realiza a salvação, eu preciso de oblação, eu preciso de água santa, eu preciso de movimento? Aqui, agora tem uma coisa aqui, Caio, bota para cá. Não por obras de justiça, irmãos. Eu estava lendo, e eu quero falar com muito carinho com todo pregador pentecostal. Eu estava recentemente lendo uma obra de um autor que falou grandemente e pesadamente para mim. Ele diz: porque pela graça sois mediante a fé. Isto não vem de... Por que nós temos que entender que são pelos méritos de Cristo? Porque se qualquer obra ela for realizada pelos nossos méritos, então o Senhor vai ter que me recompensar. E serão pelos meus e não pelos méritos de Cristo. Então deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é muito sério. Um pregador evangelista, ele tem que apenas pregar a palavra para a salvação do pecador, deixar que ela promova. E quando ele está fazendo o convite, ele diz assim, fazendo o convite é uma linguagem nossa. Quando ele está dizendo: você ouviu a mensagem, venha se render aos pés de Cristo. O pregador não pode fazer força para que ele não pense a multidão, porque tem uma coisa errada no nosso meio. A nossa multidão está pensando que o pregador, ele tem algum mérito para operar na igreja. A pior coisa, aí sim, é o antropocentrismo de pregadores. Como o pastor Zéu esteve lá e Jesus batizou 100 com o Espírito Santo. O fulano de tal esteve lá e ganhou 1000 almas para... O fulano de tal tem unção, porque ele ganhou. Ninguém tem unção disso. A Bíblia diz: ide por todo mundo pregai, e tendo eles partidos, Marcos 16, 20, cooperavam com eles o Senhor. Ou seja, nunca eu devo pensar que alguém está se salvando pelos meus méritos. Nunca eu devo pensar que alguém está se convertendo pela minha pregação, porque eu não convenço ninguém. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Pronto. Quem batiza é o Espírito Santo quando você dá lugar. Por que Deus faz isso? Para que nada seja visto como das nossas obras. E eu lamento grandiosamente. Por que eu não devo ficar no púlpito fazendo encenação? Eu estou aqui, mas Deus sabe, eu paguei o preço e vocês vão ver. Eu estou querendo mostrar para a igreja que na verdade eu tenho os méritos que outro não tem. E Deus não opera porque eu sou bom, Deus não opera porque eu prego bonito, Deus não opera porque eu me dediquei. Ele opera pelo poder da palavra dele. Muito cuidado com essas questões, porque isso gera idolatria para com o pregador, gera idolatria para com aquele que ensina. Por isso que Paulo diz, eu acho lindo quando Paulo diz: nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é quem dá. Nenhum dos pastores, nenhum teólogo, nenhum pregador, bota para cá, Caio, apenas pregue. Eu, quando sou convidado, eu prego a palavra. É claro que cada pregador tem o seu estilo, tem a sua forma. Agora, a palavra é uma só. Quem faz o efeito é a palavra de Deus. Então isso aqui é muito importante. Ele resguarda a doutrina da salvação. Olha, digamos, eu vou pregar num lugar, e quando eu estou pregando num lugar, pastor Adalberto, meus irmãos, eu digo assim: quem deseja aceitar a Cristo? Pronto. Se alguém aceitou, quem foi que tocou nela? Mas se alguém não aceitou, é porque não tem poder em mim? Não tem graça em mim? Fala aí para não... Na verdade, se a pessoa não veio a Cristo, é porque ele não deu lugar. É interessante observar, pastor Osiel, que a gente percebe na história do cristianismo quantos pastores, por exemplo, na África e outros países, com uma vida completamente em pecado, pregou, e Jesus batizou com o Espírito Santo. Jesus curou, Jesus salvou. A pergunta é: o poder estava no pregador? Não, é na palavra. Outra coisa, a gente percebe na história missionária, quantos missionários foram para países como Índia e outros, onde não sabiam o dialeto ou o idioma, e pegaram um bêbado para traduzir. E no momento que a palavra foi ministrada e o bêbado falando, as pessoas eram tocadas e ministradas. Isto deixa claro que o poder não está em nós, o poder é da palavra. E eu estou dizendo isso aqui, pastor Adalberto, muito bem colocado. Por que bota para cá, Caio? Eu estou dizendo isso aqui para que a igreja aprenda, a igreja brasileira, o povo de Deus. Não foque isso como se o pregador carregasse o Espírito Santo.
Porque nós vamos entender que ele é quem tem esse mérito. Ah, Deus vai abençoar o fulano tal, que ele ganhou muitas almas. Ele não ganhou nada. Pedro e João disseram para o povo: por que vocês estão olhando para nós? Isso. Como se de nós viesse alguma coisa. Pronto, essa passagem bíblica é importante. 3 de Atos, Pedro diz assim: vocês pensam que pela nossa piedade, pela nossa justiça, ou seja, como se fosse pelo nosso jejum, que esse homem está andando? Ele está andando pelo poder do nome de... Agora, quando eu oro, quando eu jejum, eu estou orando para que eu esteja mais conectado e harmonizado com Deus. Interessante, professor. Isso. Interessante, lá no grego diz que o nome curou. O nome, pois é. E ele mesmo vai, professor César, ele diz assim: no nome desse Jesus é que ele te dá perfeita saúde. Ele não trouxe nenhuma glória para si. Então, muito cuidado, tem irmão que o fulano de tal. Não, é só pregar a palavra. Quem faz o milagre é a palavra. Ninguém deve se glorificar, porque pela graça sois, e isto não vem, é o que? É dom de Deus. Tudo é dom de Deus. A vida está na semente e não no semeador, ok? Então, finalizando aqui, eu vou correr aqui, vou ser brevezinho. Primeiro, a doutrina soteriológica. Soteriologia é o termo para salvação, soter, salvador. Agora, biblicamente, a salvação é um ato divino, é a graça de Deus. Romanos 3, 23 e 24, todos pecaram e destituídos ficaram da glória. Só ele pode salvar, ok? Segundo, porque a salvação é pela graça? Porque o homem não tem condição de se salvar, ele está caído, ele está morto, ele é incapaz de se justificar. Efésios 2, 8, 9. Terceiro, compreendendo a dinâmica da salvação. Monegismo e sinegismo. O monegismo ensina que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, sem qualquer cooperação humana. Os calvinistas pegam esse texto aqui de Efésios 2 e diz: morto não responde, morto não fala. Aí é a parte que eles usam do esse mono que quer dizer único, não é isso? Mono. E aí você tem ergo, que é obra. Então ele diz que a salvação é só uma obra ou seja, o homem é totalmente passivo, não é isso? O homem não faz nada, só quem faz é Deus. Ou seja, Deus é quem pega ele, mesmo que ele não queira, ele vai salvar ele. Quem era dessa linha? Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele acreditava que o homem cooperava. Depois ele mudou de ideia. Agostinho de Hipona, João Calvino, Jonathan Edwards eram dessa ideia. Qual é a base bíblica que eles usam? João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eles usam Romanos 9,16. Assim, pois, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compara. Nunca, olha para cá, bota para cá, Caio. Nunca pegue esses textos aqui e leia eles isolados. Esse texto, esses versículos têm que ter um contexto. Então não leia isso aqui não. A exegese mais fraca de um calvinista, mais fraca, é quando ele pega isso aqui isoladamente. E não tem como pegar. Sinergismo. A palavra sinergismo ensina que Deus oferece a salvação, porque essa preposição sim, que é com, é junto, né? Junto com a obra, ela mostra aqui que Deus oferece a salvação, mas que o homem coopera com a resposta da fé. A Bíblia não está dizendo que o homem coopera com obras. Não, porque o homem não tem obra nenhuma para cooperar com Deus. Mas ele coopera, ele coopera dizendo eu creio, ele coopera dizendo eu aceito, ele coopera dizendo eu levanto a minha mão para Cristo. Isso. Então veja bem, quem era que defendia essa visão arminiana e wesleyana? Tiago Armínio, John Wesley, Charles Finney. Qual é a base bíblica do monergismo? Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta debaixo das suas árvores, mas vocês não? Então pronto. Então a Bíblia, irmã, se você for, Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a esposa dizem, e quem ouve diga, e quem tem sede, e quem... Meu Deus, toma de graça da água da vida. Então nós
negamos aqui essas colocações. E para finalizar, nós temos também as religiões, como por exemplo o espiritismo, do kardecismo, como por exemplo o hinduísmo, que ensina que a salvação, o hinduísmo é a base disso. O hinduísmo trouxe essa base de dizer que a salvação, a justificação do homem, ela não vem apenas, ela passa por ciclos. Ela depende de várias reencarnações. Ou seja, nessa vida você não fez um bem, mas até que você entre para uma purificação, você vai passar por vários estágios da vida. Isso é chamado de reencarnar. Não confunda com encarnar. Encarnação é que Jesus se tornou carne, e uma só vez, não é isso? Ele ficou repetindo isso? Não. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado uma só vez, e vi depois o que vem. Então não existe. Todas essas doutrinas de reencarnação e essas outras religiões que colocam a salvação pelas obras, elas são condenadas pela Bíblia, a palavra de Deus. As testemunhas de Jeová, elas têm duas posições. Elas têm os grupos dos 144 mil, não é isso? E ela tem os grupos dos gerais, que vão ficar aqui na terra, que não tem Espírito Santo, que não tem nada, eles vão ficar aqui na terra. Então eles dividem em dois grupos. E também, por exemplo, eles têm essa ideia. O mormonismo tem uma fé em Jesus Cristo, mas é uma fé totalmente que compromete, porque eles também dizem que tem que fazer confissão para o líder deles. Toda essa doutrina é negada pela Bíblia. Nós ficamos com a palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar com o irmão César, pastor Adalberto, em pé para as bênçãos apostólicas. Professor, sua permissão, eu quero hoje aniversário da minha neta, Juliene, 14 anos, e amanhã aniversário da minha mãe, 84 anos. Quero felicitá-las e também felicitar todos os irmãos e irmãs que estão aniversariando hoje, amanhã, em qualquer parte do mundo. Ore por nós e receba nossas orações. Senhor Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome pela grande oportunidade. Continue nos guardando, nos protegendo, dando vitória. Abençoe o teu povo em qualquer parte desse planeta, meu Pai, que está sintonizado, está aprendendo, está cultuando o teu nome nesta noite. Guarda o teu sangue, protege, dê vitória em tudo. Continue abençoando o teu servo, professor, pastor Zéu, guardado no sangue de Jesus, ele é a sua família, ministério, igreja e projeto. Continue usando teu filho para abençoar nações, para a glória do teu nome, para o engrandecimento do teu reino. Nós te louvamos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos.